Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse aqui é o Farol e eu sou o Diogo Mota. Eu sou a Jéssica Fontinelli e hoje a gente tá aqui, né? Caramba. Com umas convidadas demais. Hoje tá lotado aqui, meu amigo. Vamos combinar. E eu vou falar a verdade. Hoje eu lembrei meu nome, tá? Porque normalmente eu esqueço. Então vamos embora. A gente vai começar aqui apresentando um pouquinho as nossas amigas. A gente vai deixar, é claro, para que elas se apresentem, falem um pouquinho o nome lá, uma pipoca que elas chamam, que é o pitzinho de elevador, né? Então vamos começar aqui com a Paula. Paula, fala um pouquinho aí. Me chamo Paula Bandeira, sou serva de Deus, tenho 40 anos, sou bacharel em Ciências Contábeis. Olha que legal. Sou esposa do Leonardo e mãe da Brenda e do Guilherme. Rapaz, que massa, hein, Olha cara? o currículo. Simbora, Fabi, toca o terror. Bom, meu nome é Fabiana Gama, né? Eu tenho 41 anos, sou cabeleireira e micropigmentadora. Tenho 2 filhas, uma já casada, né? E uma que ainda é criança. Que legal. Eu acho que é isso, Paulo. Que fofo, né, cara? São 2 crianças, então, né? Não, Não? uma adulta Ah, é que já verdade, é casada. né? E a outra é criança que tem 10 anos. Eita, que legal, cara. Legal. Vai, Mari. Pra mim ficou mais fácil, né? Já vi a apresentação das meninas. Bem, eu sou Marilena Sena. Eu ainda me intitulo professora porque o que eu faço hoje ainda é ensinar, né? Mas por mais de 20 anos eu estive como professora de ensino médio, formada em Química. Mas hoje eu trabalho com redes sociais, né? Com marketing para empreendedores. Também sou cristã, para a glória de Deus. Amém. E sou casada com João Sena e temos 2 filhos e os 2 são adultos. Porque das 3 aqui, eu sou a que tenho mais idade, tenho 48 anos. Uou, é uma jovem, rapaz. Tá louco, que massa, Olha, eu cara. quero chegar aos 40 assim com essa mesma animação, hein? Não é, cara? Eu fico pensando, eu aqui com 34, às vezes bate um desânimo, rapaz, você é louco, Ó, vou contar, hein? Vai ser muito massa, eu espero que você goste. Aqui a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, inclusive elas têm o canal Cristãs que Cristãs que Empreendem. Empreendem. Então tenho certeza que você vai pegar aqui fontes e chaves para que você possa começar seu empreendimento, aquilo que você quer fazer, de repente você pode pegar aqui a chave para poder tocar o seu projeto. Fechado? Então fica com a gente, não sai daí. Já curte, já falou sobre curtir o Ainda canal? não, vocês já perceberam então que o negócio aqui vai ser bom hoje. Então já dá um like aí, já deixa teu like, se inscreve no canal e acompanha a gente também nas redes sociais no Instagram. @farolpodcast. @farol.podcast. Tem que, não Tem que pode, ter o ponto. tem que lembrar do ponto. Ó, a gente vai começar, inclusive, falando uma pergunta para você e vai jogar para elas. Cara, como é que tá o teu ambiente? Fala pra gente aí, como é que tá o teu ambiente? Escreve aí nos comentários. Como é que tem um ambiente? É um ambiente que fortalece? Um ambiente que te enfraquece? Um ambiente que aquele que te impulsiona? Aquele que te dá dicas? Ou aquele que você fala assim, pô, isso aí não vai dar certo não, meu amigo? Como é que tá o ambiente de vocês? Fala pra gente. Bom, vou falar um pouquinho, né? Fale. Bom, o meu ambiente, na verdade, é regado de coisas positivas, porque eu convivo numa família cristã, né? Somos servos de Deus, o meu esposo é uma pessoa super positiva, que me coloca pra cima em tudo, me apoia, e a minha filha que mora com a gente, que é a caçula, né? Ela também, apesar de ter 10 anos, ela nunca foi criança, né? Ela já sempre teve uma mente super madura, super adulta, e ela também sempre, os 2, na verdade, por terem o mesmo temperamento, eles se unem para me auxiliar, me ajudar. Então, tudo que há dentro do nosso ambiente são coisas positivas que te elevam, que a gente se une em amor para engrandecer a Deus e uns aos outros. Ou dá até vontade de chorar aqui, mano. A gente conheceu o esposo da Fabi. Olha, ele já ganhou muitos pontos, né? Cara, é bom, ó. Cara, que legal. Isso é muito bom. Quer falar um pouquinho, Paula? Como é que tá o teu ambiente? O meu ambiente é muito positivo, né? No sentido de o esposo é aquela pessoa que te joga lá pra cima e os filhos também. E você falando sobre isso é engraçado, porque eu me lembrei de uma situação antes de eu vir pra cá. A gente teve um outro compromisso de manhã cedo, eu e a Marilena do Cristãs, e quando a gente tava voltando, na hora do almoço, ele disse assim pra mim: mãe, o que tu acha de eu começar a comercializar os meus desenhos? Caramba, Sabe? Aí eu que fiquei ideia, pensando, ele disse assim, eu vou gostar de desenhar, fazer coisas japonesas. Ele disse, eu posso ir pro Japão
vender. Aí eu disse, ou você pode encontrar uma comunidade de pessoas que gostam de desenho japonês aqui. E aí, sabe? Aí eu fiquei pensando, pra te ver como o meio estimula, né? Já o meu mini empreendedor, gente. Que legal, cara. Isso é legal, né? A gente vê como a gente tá agindo, eles vão querendo agir parecido, ali vai modelando, Exatamente. né? Olha que bacana. E você, como é que tá, A mãe? Paula falou uma palavra aí que reflete muito o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que é o comunidade. Sim. Né? Mas antes eu vou falar do meu ambiente porque tem a ver com essa comunidade. Hoje eu posso dizer que o meu ambiente é algo que me deixa feliz. Né? Eu falei que eu estive como professora há mais de 20 anos, foi quase 25 anos. E eu tive a ousadia, né, de dar o 360 e deixar de fazer o que eu fazia por conta de estar em busca de satisfação pessoal, de trazer melhoria para minha família na questão de convivência comigo, né? Porque eu acho importante a pessoa estar bem consigo para poder fazer bem para o outro, né? Quando você não está bem consigo mesmo, dificilmente... Isso tudo vai refletir nos seus relacionamentos. E essa troca aconteceu por isso. E por conta dessa troca, eu conheci a Paula, eu conheci a Fabi, eu conheci muita gente. Nós criamos uma comunidade, que é a Cristãs que Empreendem. E por meio dessa união, dessas mudanças, a gente tem contribuído e outras mulheres têm contribuído também, né, para o crescimento umas das outras. Então, o meu ambiente hoje é um ambiente de troca, né, de dar o meu melhor para que outras pessoas consigam enxergar o melhor delas também. Caramba, Muito que bom. bonito, hein? A gente sempre comenta também essa questão das crianças, porque a pequenininha, acho que quanto menor a criança, mais rápido ela vai absorvendo, né? Uma esponjinha ali. E aí a Lara, a gente tem algumas coisas do ateliê, ela vê a gente cortando tecido, vendo estampa para vender, né? Montando os kits. Aí ela fala bem assim, não, eu também vou montar o meu ateliê. Eu falei, não, filha, aqui é nosso. Você é a nossa melhor vendedora e tal. Aí ela, ai, mamãe, tá bom, então. Quando vocês fizerem... Ela fala se balançando. É muito engraçado. Expressão corporal. Então. E aí, quando... Tipo, alguém vai lá em casa, ela vai sair correndo no escritório, pega os produtos, né? Ela, olha, a gente tem touca, a gente tem kit de cozinha. E ela vai espalhando na mesa. Eu falei, Manda ver aí, né? pior que ela vende de verdade, ó. O pessoal acha fofura, né? Ai, tá bom, eu vou comprar. Ótima técnica de marketing, né, amiga? Exatamente. Sim. Uma estratégia de vendas. É isso mesmo. Ó, e aí, até pra gente entrar numa outra pergunta aqui que eu vou jogar pra você também, você investe em network? O que significa o network? É aquela rede de amigos, rede de pessoas, né? E às vezes a gente precisa pagar, investir para ter acesso a um ambiente. A gente tem falado muito nisso, né, amor? Sim, a gente já trabalhou isso na nossa mente, de que tem muitas pessoas. A gente até comenta, né, que a gente sempre tem que estar perto de quem tá um nível acima da gente, né? Que é pra gente escalar isso aí. E aí, muitas vezes, a gente precisa investir para estar naquele ambiente, estar com aquela pessoa. E aí as pessoas ainda precisam trabalhar um pouco dessa mentalidade, porque network acho que é só, me dá aí teu Instagram, me dá aí teu telefone, e aí fica por aquilo mesmo. E pra mim não, network é quando a gente gera oportunidade, gera negócios, é fazer o que vocês realmente estão fazendo, né? Fala pra gente um pouquinho, Mari, como é que tá sendo o network? Eu chamo o network de escolher a mesa que você quer sentar. Né? Isso é forte. Eu fui numa imersão no passado e uma das coisas que ainda está como se eu estivesse escutando ainda a mentora falar, é que as escolhas que você faz de ambiência, de pessoas, elas vão te mostrar onde você vai chegar ou não, né? Porque existem aquelas pessoas que vão sempre te puxar para cima, que são os balões a gás, que vão te levantar, e existem aquelas pessoas que são âncoras na tua vida, né? Que vão sempre ficar ali te segurando. E existem aqueles relacionamentos, né? Eu sempre comento com as meninas que eu estou lendo um livro que tem mudado também um pouco dessa minha percepção, tem me feito analisar as pessoas de outra forma, né? Que existem aquelas pessoas que vão sempre fazer parte da tua vida, que você não pode deixar de conviver com elas, mas que você tem que saber até que ponto essa pessoa vai influenciar. E aonde que você vai colocar essa pessoa? Porque tem coisas que tem situações da tua vida que aquela pessoa não vai se encaixar. Né? E o network, para mim, hoje,
saber escolher com quem eu quero me relacionar, tirar o melhor dessa pessoa e que ela possa tirar o melhor de mim também. O network ele tem que ser uma via de mão dupla, né? Ele não pode ser favorável só a mim. Tem que ser favorável ao outro também, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou sentar ali porque ali tem aquele fulano e aí ele pode me ajudar nisso, mas o que você pode oferecer? Talvez não para aquele fulano, mas para o cicrano que está aqui do teu lado, que às vezes está um pouquinho atrás de você, né? Então você semeia ali na frente, mas você tem que semear um pouquinho aqui atrás também, né? Você não pode só querer depois sair tirando o melhor do outro sem oferecer o seu melhor, porque cada um de nós tem um pouco de bom para oferecer, né? Quer falar um pouquinho, Fabi? Como é que tá o network? Então, eu aprendi muito essa questão do network, na verdade, com a Mari, né? Que legal. Porque quando eu comecei o meu empreendimento, né? Eu não postava muito nas redes sociais, né? E até algumas semanas atrás, eu ouvi uma cliente falando assim, Fabi, mas você começou mesmo, o teu trabalho evoluiu mesmo de 2 anos para cá. Eu disse, não, na verdade eu apareci de 2 anos para cá, porque o meu trabalho já estava bem evoluído. Mas eu sempre tive essa vontade, essa questão de ter esse network, de ter pessoas, na verdade, que pudessem engrandecer mais a minha vida e vice-versa, como a Mari comentou aqui, né? E a Mari foi essa pessoa. Foi essa pessoa que me levantou, entendeu? Foi uma união, assim, que eu digo que foi Deus que nos uniu e ela me levantou nessa parte de network. E a comunidade das cristãs também é uma comunidade network, porque nós estamos ali dispostos a engrandecer a Deus e a vida de cada uma com o melhor que uma tem para oferecer para a outra. Nunca pensando no que você pode trazer para mim, mas sempre pensando o que nós podemos trocar, né? Essa troca de eu recebo, mas eu também tenho algo para te dar. Então, na verdade, depois que a Mari chegou até a mim, a nossa amizade se fortaleceu, né? Foi que eu entendi o que era network e como isso podia mudar as vidas das pessoas, né? E você também se transformar através de tudo isso, né? Que massa, né, cara? História forte, né? E tu, Paula, como é que tá teu network? Agora, né, eu posso dizer que existe... Existe o antes e o depois? Como é que você... Existe o antes e o depois, sim. A palavra network, ela começou a fazer parte do meu mundo, da minha vivência, por conta do meu esposo. Porque ele sempre dizia pra mim, você precisa fazer network, você precisa porque... O meu esposo, ele sempre me olhou como uma pessoa que, como ele diz, tu precisa voar. Ele sempre dizia isso pra mim, sabe? Velho. Mas eu, por conta de alguns relacionamentos, algumas amizades, e por determinado momento, alguns momentos da minha vida eu me fechei. E isso me prejudicou. E, como eu disse, a palavra, a princípio, foi ele quem trouxe para mim. Mas a prática, de verdade, eu posso dizer que a gente vive hoje dentro do Cristãs, né? Eu estava até conversando com a Mari hoje de manhã e disse assim, o poder da comunidade, né? A nossa comunidade, ela te faz poderosa, ela te dá poder. Não porque você é uma pessoa de superpoderes, mas porque juntas nós conseguimos mais. Entendeu? Então, tipo assim, como a Fabi falou, é a questão da troca mesmo. Quando a gente se aproxima, a gente sempre sabe que eu tenho algo para te engrandecer e que você vai me retribuir com aquilo que você tem de melhor. Isso é o Cristãs. E isso é bonito, né, cara? Muito, né? Eu acho que quebra até uma crença de que network, a gente sempre tem que estar mirando em alguém que tá lá em cima, sabe? Aquele que tem milhões de seguidores, o que é o inalcançável, sabe? Poxa, a gente até conversou isso no café, né? Tá tão pertinho aqui um do outro, né? E a gente tem tanto coisas boas para agregar um ao outro, e aí a gente vai crescendo e construindo juntos, e não só, ei, joga uma corda aí pra eu subir. Só quero subir sozinho, né? Aí é puro egoísmo, né? Pois é, e exatamente aquilo que eu falei, né? A questão do poder da comunidade. Todo mundo vai colocando o seu tijolinho ali e vai todo mundo crescendo junto, né? Porque quando isso acontece,
é um grupo se levantando, né? E isso é muito positivo. Isso é muito forte, cara. Eu até lembrei de uma história, você falando de ajudar outras pessoas também. Eu tenho uma quantidade pequena ainda de seguidores, né? A galera que me acompanha, que sabe já do meu trabalho. Só que eu tenho um amigo que ele precisava de um incentivo para começar. Ele não sabia fazer live, não fazia muitas coisas e tal. Só que ele tava começando. E aí eu chamei ele para fazer uma live, cara. Falei, bora fazer uma live para te incentivar, para te fortalecer, para te já sentir como é que funciona. E aí, como eu tenho já algumas técnicas, já faço isso há algum tempo, então eu poderia conduzi-lo durante esse processo de lives para que ele pudesse fazer da melhor maneira possível. E aí ele fez, quando terminou, ele me agradeceu pra caramba, ficou muito feliz e tal. Eu falei, cara, eu acredito que é muito disso, né? Eu não quero crescer sozinho, eu preciso trazer outras pessoas comigo para que a gente possa se fortalecer. E eu vejo que isso vocês fazem dentro dos cristãos que empreendem. Hoje tá um trava-língua enorme, né? Mas ó, agora a gente vai começar falando então um pouquinho como é que é esse projeto, que é maravilhoso, é legal, que tem a questão de cristãs e também tem a questão do empreendedorismo, que isso é muito legal. Uniram duas coisas boas, né? Pô, cara, que bacana. Começa falando pra gente aí, então, como é que começou esse surgiu a projeto, história, surgiu né? essa história, é isso mesmo. Bom, na verdade, né, essa história começou comigo e a Mari, né? Nós fomos para uma reunião parecida com essa, né? E lá eu já estava com a minha mente de sanguínea, né? Com Fervilhando. várias coisas assim na mente, pensando naquelas mulheres cristãs que nós conhecíamos, né? E que poderiam também agregar, né? Valores na parte do empreendedorismo, né? E que nós também podíamos ter essa troca delas. E aí, eu vinha com a Mari, mas o esposo dela e o pneu do carro furou, né? Aí nós paramos... Pra ajudar, né? Pra ajudar, né? Pra ajudar mesmo. E aí nós paramos na borracharia e enquanto o pneu estava sendo trocado, a gente começou a conversar e eu disse assim, Mari, e se a gente fizesse nossa própria comunidade, nosso próprio grupo? E poderia ser assim. Aí a Mari entrou com as super ideias dela falando isso. E foi um network naquela hora ali, né? Um brandit, né, amiga? Um Brainstorm. Brainstorm. Eu não sou muito dessas Do coisas. inglês, né? Mas tá tranquilo. Mas vocês Uma chuva de ideias, foi uma chuva de ideias ali, né? Isso. Show. Então nós tivemos naquele momento uma chuva de ideias e a gente colocou diante do Senhor e começou a amadurecer essa ideia, né? E o que a gente sempre quis nos cristãos era essa troca mesmo. Essa troca de entendimento, de conhecimento, de experiências, de apoio uma da outra. Porque todas as nossas reuniões, quando nós vamos fazer, a gente sempre pensa o que as empreendedoras estão precisando naquele momento. O que a gente pode trazer para agregar no trabalho delas, né? No empreendedorismo. Então, tudo que é feito no Cristãs foi o nosso propósito, na verdade, ali, não é um propósito de crescer financeiramente. Não é um propósito de que a gente possa ganhar algo, estar em algum patamar com aquilo. Na verdade, primeiro, como a gente falou, é engrandecer a Deus, mas nós queremos ajudar, auxiliar, repartir, conciliar a vida dessas mulheres, né? Que cada um ali, como a Paula comentou, coloque o seu tijolo, né? E nós possamos um dia ver tudo construído e dizer assim, aqui tem um pedacinho de cada um. Não foi a Mari, não foi a Fabiana, não foi a Paula, né? Foi, primeiramente, a vontade de Deus e a união de todas que formou tudo isso, né? Então, na verdade, nós cremos que essa ideia veio, primeiramente, no coração de Deus, né? E ele lançou isso pra gente com a carência que nós tínhamos, principalmente na nossa igreja, de mulheres, grandes mulheres fantásticas, que tinham grandes empreendimentos, né? E não estavam sendo, na verdade, amparadas como elas precisavam estar. O legal disso, assim, é que a gente recebe muitos testemunhos, né? E eu ia falar uma coisa, agora eu vou falar outra. Fala as duas, então. Exatamente. É porque, assim, a gente escuta, né, elas dizerem, já pensei em desistir. Não tá fácil.
E isso dói na gente, Dói. porque não tá fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil para Paula, nem para Fabi, mas elas estão ali, acompanhando a gente, incentivando, seguindo, comentando, a gente faz uma live, depois elas ficam ali interagindo, e acaba que eu digo, cara, não tá fácil para mim também, mas se eu deixar transparecer isso, eu não vou estar ajudando a minha irmã, então eu tenho que fazer mais, fazer melhor e mostrar para ela os meios que ela pode alcançar isso, né? E o Cristãs é isso. E assim, a Fabi costuma dizer que não existe nenhuma reunião como as que acontecem com as cristãs, né? Porque a gente tem o valor da participação, né? Que a gente comercializa e tal. É um valor simbólico. E a gente sempre consegue vender todas as vagas que a gente tem e fica lista de espera, toda vez fica. E a gente oferece um lanchinho para elas, um coffee break, e elas querem fazer parte disso, elas querem ofertar os prêmios, elas querem ofertar o lanche. Eu posso levar uma, trabalha com isso, eu posso levar tal coisa, aí traz. E aí uma coisinha que era pequena fica grande, tipo a multiplicação dos pães, né? A gente fica, será que isso aqui vai dar? E quando vê, sobra que todo mundo pode levar para casa. As pessoas, elas não se preocupam, as meninas, né? Elas não se preocupam assim, eu vou para um evento, eu quero ser bem servida lá. Não, elas vão para lá para servir, né? Isso é bacana nas reuniões e no geral, porque o que a gente tem visto, né, acompanhado do relacionamento delas, né, da interação entre elas, elas não ficaram dependentes da gente, né? Elas estão fazendo o seu próprio network, fazendo as suas próprias parcerias, trocando serviços, ajudando umas às outras, e a gente está vendo assim como isso tem fortificado o empreendedorismo dela, deu um gás, deu uma renovada, né? E tem sido assim maravilhoso acompanhar a jornada de cada um. Sim. Eu vou comentar uma parada que você falou, uma palavra. Elas não ficaram dependentes de vocês, como elas foram atrás, né? Isso porque elas ficaram confiantes. Então, a partir daquele momento que a gente teve aquele café, a gente conversa muito, eu e o Diogo, mas realmente eu saí de lá com a minha chama ardendo aqui. Eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa também, né? Eu saí mais feliz, mais alegre, porque vocês têm uma energia boa. E quando pra ver como a gente coloca Deus em primeiro lugar nas coisas, como vai frutificar, né? Então, a mensagem que vocês passam realmente é uma mensagem, assim, de esperança, de servir ao outro, ao próximo. E não tem como não crescer, sabe? A gente vê isso naturalmente acontecendo, sem forçação de barra nenhuma. Eu também acompanho, assim, algumas, né, eu já estou seguindo algumas cristãs, eu fico, uau! Inclusive, eu ando procrastinando um pouquinho com os meus projetos pessoais, sabe? As outras coisas que eu faço tá fluindo, mas comigo eu sempre dou uma brecada. Aí hoje eu recebo um direct da Carla. Carla, beijo. A Carla anda me encurralando na parede. E é algo que realmente eu preciso, sabe? Às vezes a gente precisa ser confrontada. E isso parte também muito de um princípio da amizade, sabe? Eu vejo assim, a amizade não é aquela que fica só passando a mão na tua cabeça, só falando, lindinha, bonitinha. Não, tem a parte também do confronto. Falei, e aí, minha irmã, tá na hora, vamos caminhar, vamos andar, já tá passando. E aí, complementando a pergunta do Diogo, foi exatamente o que aconteceu comigo para fazer parte desse time, Eu né? já ia te perguntar, como é que foi pra você entrar? Por conta do confronto. Por isso que foi o que ela falou, a amizade mesmo. Que legal, cara. Eu e a Mari, a gente tava há um tempo já sem ter um encontro pessoal, e aí um dia a gente marcou um café. Já tinha acontecido o primeiro encontro das cristãs, que eu não pude ir porque eu tava com meu esposo doente e tava passando por alguns problemas de saúde, e aí não pude ir. E eu também tinha um outro compromisso que eu já tinha assumido. E aí eu disse, amiga, mas a gente precisa conversar. Eu não vou conseguir ir, mas a gente precisa conversar. E a gente marcou um café. E falei pra ela dos meus projetos e tal, tudo que estava acontecendo. E eu já empreendi, eu já tinha tido outro empreendimento antes. Eu fazia brigadeiros. Aliás, faço brigadeiros deliciosos, tá? Opa, a gente gosta muito.
eu tinha, né, esse Segurado. projeto eu já tinha encerrado, né, eu já tinha, Deus já tinha falado ao meu coração que não era aquilo, e quando a gente começou a conversar, ela virou para mim e disse, amiga, eu quero empreender, mas eu não quero mais, o Senhor já falou ao meu coração que não é mais dessa forma, eu preciso encontrar, eu preciso me achar. E aí ela disse assim pra mim, ela disse, o que a gente tá fazendo aqui, ué? Ela falou, né, na hora, né? Oh. E aí eu fiquei assim, meio sem entender, e ela disse assim, Paula, a gente tá conversando, a gente conversou muito sobre finanças nesse dia, né? E ela disse assim, o que a gente tá fazendo aqui é o que tu precisa fazer. Ela falou, tu acabou de me dar uma aula. Ela é professora, né? Ela disse, tu acabou de me dar uma aula, tu acabou de me vender um serviço, tu precisa empacotar isso e vender para as pessoas e tudo mais. E aí eu olhei para ela, porque assim, eu sou formada em ciências contábeis, mas a minha vida toda eu trabalhei com gestão. Né? Com gestão de pessoas e gestão de pequenas empresas, né? E aí eu digo, não quero isso não. Eu sei que eu tenho formação nisso, mas não é isso que eu quero não, falei pra ela, né? E aí ela, quando eu cheguei em casa, já tinha uma mensagem dela no meu celular. Olha, eu já pensei no teu perfil, como é que a gente vai fazer, o versículo que tu vai usar e tal. Eu digo, ela levou a sério, né? Aí eu me assustei, eu peguei e falei... Exatamente. Aí eu peguei e falei pro meu marido, eu disse, olha isso aqui. Aí ele olhou pra mim, aí ele... né? Não disse nem que sim, nem que não. E ele só fez assim, né? Porque como eu disse pra vocês, ele sempre disse, tu precisa voar, sabe? Assim, e é exatamente, se linka com aquela primeira pergunta que você falou, tipo, como é que tá ao teu redor, sabe? Assim, quando eu sempre digo que eles dois acreditaram mais em mim do que eu mesma. Nossa, cara. Mas que importante eles terem acreditado em ti para que te incentivassem a realmente acreditar, né? Olha Exatamente. só que forte, Ele ajuda muito a reforçar algumas coisas, porque Deus ele usa as pessoas para falar com a gente, né? E quando a gente vê uma, duas, nossa, então eu acho que é isso mesmo. Vai confirmando, né? Exatamente. E aí, nessa mesma semana, a Mia disse, amiga, não, eu vou orar. E aí a gente foi, nesse café, ela tinha me convidado para dar uma palestra no Cristãs, no segundo encontro. E aí, quando eu dei a palestra, logo em seguida, uma semana depois, eu disse, amiga, ainda tô orando. E aí, quando foi logo em seguida, chegou lá uma amiga nossa, que é da igreja também, que faz parte da nossa comunidade, e disse, olha, amiga, eu tô com esse problema, toma aqui. Pegou os documentos, jogou em cima de mim e disse assim, do nada. Chegou assim, toma aqui, é contigo, tu que vai cuidar disso pra mim. Eu, hã? Aí eu... fiquei assim, eu olhei pra ela, né, e ela, eu falei. Cara, que legal, né? Agora, conta pra gente um pouquinho, antes da gente entrar, tem uma pergunta que fala sobre o propósito. A gente vai, antes de entrar no propósito, eu queria que vocês comentassem pra gente como é que funciona o projeto de vocês. Tem reuniões, tem só uma reunião por ano, por mês? Como é que faz pra se inscrever? Conta pra gente aí como é que funciona aí. A gente faz as reuniões mensais. Na verdade, não é bem mensal, a gente dá um prazo de 45 dias, né? Até para atender uma demanda, nós temos um grupo de WhatsApp, né? E uma vez por semana, inclusive hoje era o dia de abrir, eu não abri. Uma vez por semana a gente abre o grupo e colocamos um formulário com algumas perguntas, né, para as meninas. E surgiu a demanda de, por que não faz o evento no início do mês? Por que não faz no final da primeira quinzena? Por que não faz? E aí a gente decidiu fazer as reuniões para atender cada uma delas, né? Inclusive a próxima vai ser num feriado, porque muitas não tinham a rede de apoio no dia que a gente costuma fazer, que não é no sábado, porque todas nós temos compromissos na igreja, sábado e domingo, então a gente não envolve o final de semana para o projeto. E essas reuniões, elas acontecem, né? Mas quase todo mês tem uma, né? A próxima é dia 21 de abril. Qualquer pessoa pode participar? Ou tem que ter um convite especial? O que está acontecendo agora é que a gente nem abriu para o público que acompanha no Instagram, porque as próprias meninas estão fazendo as suas indicações. Né? E a gente ainda não abriu as inscrições para o público geral, mas a gente já tem 35 confirmadas, né, para o próximo encontro, e a gente vai disponibilizar 50
né? 50 vagas, e a gente está deixando essas últimas para daqui a alguns dias, para poder Abrir pra também novas dar pessoas, né? oportunidade para quem chegou agora, não conhece ninguém, que já está no projeto e tudo. Mas fora isso, a gente também procura se relacionar com as meninas, né? Convida para uma cafeteria. A gente sempre oferece consultorias gratuitas para elas lá. A Paula oferece a consultoria de diagnóstico das finanças para ver em que momento que a cristã está, qual é a ajuda que ela está precisando, para dar aquela olhada no negócio. Eu também ofereço a de análise de perfil para poder fazer algumas sugestões com relação ao perfil. E a Fabi sempre se relaciona com as meninas lá da estética e fica trocando a questão. A Fabi é a rainha dos stories. Ah, E do Reels. Então, assim, as meninas têm um olhar assim em cima dela, né? Ela é muito admirada pelas meninas. Eu queria ter esse jeito da Fabi de ligar o celular e sair gravando. É espontâneo, né, Fabi? É espontâneo. E na frente de qualquer pessoa, né? Eu não consegui desenvolver isso. E aí a gente fica tentando dar esse apoio ao longo do mês, entre um evento e outro, né? A gente está organizando algumas surpresinhas. Inclusive, aquele nosso encontro lá no café foi uma ação. Hoje nós fizemos uma também. Nós recebemos um convite de uma cristã que vai pela primeira vez e ela nos convidou para conhecer a comunidade dela, onde estava sendo oferecido um serviço do Banco da Amazônia. A gente até colocou no grupo, né? Nós fomos conhecer. Nós já vimos uma oportunidade para oferecer para as cristãs também, né? De financiamento e tal, para dar um up lá no seu negócio. Então, são trocas, né? A gente procura fazer isso ao longo, dentro das nossas possibilidades, porque o Cristãs, ele não nos paga, a gente faz isso de maneira voluntária, e cada um de nós tem o seu dia a dia já, né? Então a gente tenta adequar isso à nossa rotina também, para não deixar as meninas assim só reféns do dia do evento, né? A gente fica tentando trabalhar essa comunicação pelo Instagram, pelo WhatsApp, pessoalmente também. Olha que legal, cara. Isso é muito interessante, né? E é legal fazer essas reuniões pós reunião geral, né? Vamos dizer assim, porque existem novas ideias que vão surgindo, né? Sim, a gente conversa muito. Eu tava falando para as meninas da última vez que teve o evento, né? Quando é no dia seguinte, assim, a gente tá bem destruída, né? Porque a gente já liberou toda aquela tensão do evento e tudo mais, mas é muito gostoso conversar, trocar, saber o que elas falaram, né? E aí a gente fica, tu viu fulano? Fez assim, 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 assado. Tu viu? Fulano chegou e me falou que ela tá fazendo isso. Isso é muito gostoso, né? Ver elas assim. Porque uma coisa que a Mari falou é algo real. Elas não ficaram dependentes da gente. Tipo, eu preciso da Mari ou da Fabi para que eu me sinta amparada nesse lado aqui. Não, elas entenderam o objetivo do projeto, sabe? Ao ponto, assim, de conversarem. Por exemplo, tinham perfis que estavam parados, de pessoas que, como você falou, né, do teu projeto pessoal que está parado, de pessoas que estavam paradas e que a gente vem observando um crescimento absurdo depois de... Tudo por conta dessa carga que é liberada para elas, sabe? No dia do evento. O nosso último evento falou sobre imagem, né? Elas saíram de lá, assim, muito bem, sabe? Assim, se amando mais. E isso a gente vê nas redes sociais delas, sabe? Isso é muito gostoso. Sim, e o bacana também, né, que a gente sempre procura no Cristãs, na verdade, não ficar só naquela questão, elas estão pagando por esse evento, né, pagando, entre aspas, vamos ter aqui um coffee break, né, na verdade vai muito além disso. Não vai só até o coffee break, né? Todo o valor que é pago é investido na reunião, né? Na reunião. Nós trazemos uma fotógrafa, a fotógrafa ela fica disponibilizada ali para tirar foto sua pessoal. Aí quando no dia seguinte elas começam, tem foto para elas postarem usarem no feed delas, nos stories delas, né? Nós também sempre disponibilizando todo o material de questão de anotações e canetas. Nós também utilizamos para premiar
Sempre a Mari coloca sempre lá nos stories algum desafio e nós também usamos, né, esse valor para a gente premiar essas pessoas. Inclusive, vai ter premiação surpresa nesse próximo encontro, Opa! né? E Vai ganhar, né, amor? Estamos fazendo um spoiler aí, né? E também nós também premiamos as meninas que fazem as palestras, né? E sempre nós buscamos Isso é importante. o auxílio delas para que aquela reunião aconteça, né? O que vocês mais gostariam de ver por aqui? O que vocês têm um desejo de... Que palestra vocês querem ouvir? O que vocês querem aprender? Então, na verdade, nós queremos mesmo envolver ela e elas se sentem super envolvidas. Elas fazem parte, a gente se sente ali como uma grande amizade mesmo, né? E esse valor, na verdade, é um valor simbólico, mas que engrandece e muito a vida de cada uma. Sim, é verdade. Dá aquele sentido de que foi barato demais para estar ali. Exatamente, é isso que a Essa gente sensação. E só assim, complementando o que a Fabi falou, que eu achei legal, elas têm o poder do pertencimento, sabe? De você olhar assim para aquilo e dizer, eu faço parte disso, eu faço parte desse clube. Até porque Isso a gente não traz palestrante de fora, a gente vê dentro do grupo quem poderia ajudar, então Com uma contribuição. Aí elas ficam, eu dou uma palestra, você e tal. E elas aí elas querem passar o esboço da palestra pra gente, pra analisar. Eu digo, não, vai ser surpresa pra elas, assim como vai ser pra gente. E é muito legal, tem sido A gente fantástico. aprende muito também, na verdade. Quando a gente chega lá, como a Paula falou, dessa última que teve, né? Sobre a tua imagem, né? A fotografia e tudo mais. Isso, na verdade, também engrandece para nós também. Né? Tudo aquilo que foi falado naquela palestra, a gente tem que estar todo o tempo atenta, vendo quem precisa de uma coisa, a foto que tem que tirar, aquilo que tem que registrar, mas a gente fica assim, ó, sabe, paralisada, recebendo todas aquelas informações, dizendo assim, cara, que fantástico, que mulher fantástica, que ar de persuasão, sabe, você fica admirando a pessoa, uma pessoa que estava ali, num lugar sentada, De telespectadora, e né? de telespectadora, ela trazer tudo aquilo, toda aquela preciosidade de conteúdo para você. Então, é muito fantástico. Precisa só de alguém que acredite Sim. e às vezes que dê um empurrãozinho, né? Sim, aquele empurrãozinho que já te deve, né, amiga? Sim, eu continuo aceitando, assim, me dê vários empurrões. Inclusive, até falando do empurrão, eu tenho um amigo que eu fiz uma análise de perfil comportamental com ele, e nessa análise de perfil comportamental, quando eu faço a entrega, eu faço uma conversa com a pessoa, tipo uma mentoria com a pessoa, para que ela possa destravar algumas coisas mentais e emocionais dela. Então, nesse caso, a pessoa conseguiu destravar uma vontade de iniciar um projeto de empreender na cidade dele, é no interior lá do Ceará, é bem longinho mesmo. E ele, depois dessa conversa, ele começou o empreendimento no outro dia, saiu do emprego de CLT, rapaz, ele tocou o terror mesmo, sabe? Falei, meu Aquele Deus, abraçou, falei, né? caramba, parece que eu não dei um empurrão, dei foi um chute dele, né? Mas que bom que funcionou, né? E ele tá muito feliz com o que aconteceu, ele, assim, e ele inclusive me mandou uma mensagem hoje, eu vou até mandar um abraço, Renê. E eu fiquei de compartilhar o depoimento dele, porque realmente é interessante quando a gente está no meio de pessoas que acreditam na gente, que desenvolvem, fortalecem o nosso potencial para que a gente possa fazer algo melhor nessa terra, né não? E tu sabes que também uma amiga comentou comigo, pra que eu vou ficar postando? Pra que eu vou ficar aparecendo? Pra que eu vou fazer isso? Eu estou frustrada, eu faço e nada acontece. Aí eu sempre digo assim, não é pra quê, não é por quê, é pra você, entendeu? É quando você se sentir assim, eu dei o meu melhor. Você está dando o seu melhor, é aquele tipo de coisa assim, de virar mesmo a sua chave, porque quem vai fazer a diferença é você mesma. Não é o que você recebe, é o que você vai fazer com o que você recebe, né? Porque às vezes você está munida de informações, você está munida de ferramentas, você está munida de amizades, né? Que estão te ajudando, que estão te influenciando, mas na verdade você mesma não está aceitando, não está colocando em prática. Você está deixando aquele desânimo que está sendo maior do que tudo aquilo que está
te ajudando a te levantar. Você está se travando ali e não se permitindo em usar o que você tem recebido, né? Então, essa questão do teu amigo, ele estava lá e deu o ponto inicial, mas o amigo dele entendeu, compreendeu e colocou em prática. Então, é isso que a gente quer trazer para elas, a percepção de quando eu mudo, tudo muda, entendeu? Autorresponsabilidade, né? Sim. Cara, muito legal isso. Até, ó, a gente pode olhar, tem grupo, tem reuniões, tem lanche na cafeteria, né? Tem um bate-papo, às vezes consultoria. Tudo que Então, mulher precisa. tudo que a mulher precisa, inclusive um apoio espiritual também. Vamos combinar, Com né? certeza. Então, cara, A gente olha já tem testemunhos para dar em relação a isso. Já, a Caramba. gente... Fala mais. Na primeira palestra na palestra em que eu estava como convidada, né, ainda não fazia parte do clube, uma pessoa depois chegou e falou que tudo que eu tinha falado naquele momento lá, porque a gente sempre tenta levar isso embasado biblicamente, né? Legal. A gente tem sempre esse cuidado. E ela chegou e falou, ela disse assim, eu precisava ouvir isso. Né? Hoje eu precisava ouvir isso. Ela disse que ela estava passando por um momento financeiro difícil, né? E que ela já tinha deixado de mão, que ela ia deixar as coisas acontecerem. E ela disse que naquele momento em que eu havia falado sobre os versículos bíblicos, ela disse que sentiu Deus chamando a atenção dela, de que ela precisava dar atenção devida para aquela situação, né? Porque a Bíblia nos ensina sobre finanças, né? Bastante. E nesse momento a gente teve a oportunidade de falar diretamente, né, com essa pessoa. Quer dizer, na verdade, o Senhor nos usou para falar com essa pessoa, né? Farol. É isso que eu ia falar, né? Foi um farol. Estamos alinhados aqui, ó. Farol mesmo. No primeiro encontro também teve um testemunho que nós nem estávamos esperando, né? Eu e a Mari, nesse primeiro encontro que éramos só nós duas, foi assim um encontro assim muito de Deus, porque aconteceram coisas ali acima surpreendentes mesmo. E nesse testemunho dela, ela pediu para falar, nós estávamos, como eram poucas, né, nesse primeiro encontro, então todas tiveram a oportunidade de falar um pouco de si, e ela pediu para falar. E, na verdade, ela disse que ela contou toda a história dela, a trajetória da história dela, como estava a vida dela com Deus, o relacionamento dela com Deus, né? E, cara, as lágrimas escorreram ali, não teve como conter a emoção de ela dizer assim, eu sei que foi Deus que me trouxe até aqui. Nossa. E que eu sei que Ele tá me chamando. E você saber que você tá fazendo parte de algo assim, cara, não tem preço. Tá sendo obediente, né? Isso é extraordinário. Caramba, que forte, cara. Viver em obediência é difícil. É um desafio, difícil. né? muito Mas é difícil. possível. Eu vou até entrar na pergunta agora, já que é difícil. Quais os maiores desafios de criar esse projeto, de fortalecer esse projeto? Chora mesmo, Fabinho. Chora. E olha, se mais alguém chorar aqui, tá liberado, tá, Eduardo? O choro é livre. Eu só esqueci de trazer o lencinho, tá? Então, segura firme na A gente não maquiagem. pode aí. chorar por causa da maquiagem. Desafios são muitos, né? Porque tem os desafios e tem a responsabilidade, né? Quando você se envolve num projeto como esse, eu penso nisso todos os dias. Eu digo, Senhor, tu me guiou até aqui, tu me apresentou essa oportunidade, nós estamos aqui à frente disso. E hoje nós temos que ser reflexo de Jesus, mais ainda na vida dessas mulheres, né? Então, o que para mim era motivo de procrastinação não pode ser mais. Por quê? Porque elas vão se espelhar em mim. Eu não posso, de uma hora para outra, dizer, não quero mais fazer parte disso, estou a fim de fazer outra coisa. Porque, e aí? Esse monte de mulheres, o que vai acontecer, né? E aí tem os desafios financeiros também, porque fazer um evento como esse, tem gente que acha que essa rapidinho, vai reunir 50 mulheres ali, leva um lanchinho, mas a gente passa um mês, né? São reuniões e reuniões, não dá para fazer presencialmente, que horário que dá para ti, Fabi, que horário que dá para ti, Paula fica tentando ajustar os horários, né? E para trazer sempre o melhor.
e atender as demandas, tentar atender o máximo possível. A gente tem esse cuidado. O grupo, né, que eu acabei de falar aqui, que eu esqueci de abrir, elas devem estar esperando até agora abrir o grupo do WhatsApp. E a gente abre, pode abrir. Não, eu vou abrir amanhã só. Quem estiver me escutando aí, ó, só amanhã vai estar aberto esse grupo. E a gente vê realmente a necessidade delas, a gente tem que estar com o olhar atento, né, para isso, porque de repente uma necessidade passa batida ali, né? Então a gente tem que realmente parar para ler. Eu lembro que umas semanas atrás o meu líder de grupo de amigos disse que você está num grupo e você não se preocupar com o que está sendo colocado ali é uma negligência e você vai prestar contas disso também para o Senhor. Né? Então, eu tenho cuidado de olhar o grupo, eu tenho cuidado de olhar, porque essa parte de mídias é mais comigo, né? Eu tenho cuidado de olhar o Instagram. O Instagram a gente já divide várias funções, mas a gente fica lá o tempo todo stalkeando as meninas. Aí uma diz, tu viu o que fulana tá fazendo? Aí eu digo, tenho que ir lá olhar isso agora. Aí eu vou lá. Então, isso é um desafio, porque mexe com a rotina da gente. A gente teve que introduzir a rotina, os cristãos, a nossa rotina diária. Não é o dia do evento, é a nossa rotina diária. Né? Eu vim até com a Paula, disse, a gente já tem que marcar a próxima reunião, a gente já vai sair daqui e já vai fazer uma reunião. Né? Já vai pensar nesse evento? Não, nos próximos. Né? Porque a gente tem que estar sempre buscando levar o melhor de acordo com as necessidades dela e de acordo com as possibilidades. Então, vem a questão também financeira, né? Porque o valor que a gente hoje coloca dá para adesão, né? Para participação, é um valor que só paga mesmo o evento, né? A gente não tem como investir em outras coisas que a gente sabe que precisaria investir, até para dar mais qualidade. Mas o que eu acho legal da palavra desafio é que em muitos momentos da minha vida ela foi motivo de eu parar, né? Isso aí, não, isso não é para mim, isso não dá. Hoje não, hoje o desafio ele é uma palavra de motivação, né? Tá, eu tenho esse desafio, o que eu preciso fazer para resolver essa questão aqui hoje, né? O que eu preciso, não dá para fazer assim, mas dá para fazer assado? Né? Então, a gente vê esses desafios dessa maneira, né? Então, os desafios no dia a dia na vida dessas meninas, mostrar que a gente está ali, a gente é realmente o que a gente prometeu ser, essa rede de apoio, preparar sempre os melhores eventos, então, estar atenta nas necessidades dela, verificar se o que está sendo investido está sendo bem usado, né? Porque não podem ter pessoas que acham assim, elas estão usando isso no encontro, né, de empreendedorismo. Não, a gente está usando isso para o reino, né, para o reino de Deus. São vidas ali que a gente tá semeando, são vidas que a gente está ajudando a engrandecer e são vidas que a gente também está resgatando. Porque o nome é Cristãs, mas a gente sempre se depara com uma situação de uma das meninas que está longe do Senhor, que ainda não tomou uma decisão de entrega total, que ainda está ali meio, né, em cima do muro ali. Que ainda nem fez, se acha, mas não sabe realmente o que é ser cristão. Então, elas nos buscam também para isso. Né? Uma coisa que eu nunca imaginava aconteceu, de pessoas virem me pedir conselhos para a questão espiritual. Não foi para a questão de negócio. Eu digo, Senhor, eu? Né? Olha a resposta. Eu? Não podia ser fulana, cicraninha ali, não tinha que ser eu. Mas é Deus, né? O evento ele é usado para engrandecer, para aumentar, né, o reino de Deus. Amém. E tudo que a gente faz pro reino, presta atenção, gente. Ou é desafio. Se não tiver desafio, não tá sendo para expandir ali o reino. Olha, a vida do cristão é como a matemática. Se o problema lá, a equação tá dando muito certo, tem alguma coisa errada. Eu falei isso pra uma amiga, pra Adman. Eu falei, amiga, é o seguinte, isso vai ser de irmã mesmo. Se a tua vida espiritual estiver muito calma, assim, tu não tá ouvindo nada, nenhum barulho. Minha amiga, olha... Abre os olhos. Abre os olhos, porque esse negócio aí não é de Deus, não. E eu vou ser mais profundo, tá? Até pegando um gancho do que você falou da matemática, isso é verdade. Eu sou formado em engenharia e eu sei que quando tá fácil, não tá tudo errado.
Mas eu vou tocar num ponto fundamental que eu acredito que eu ouvi do Anderson Silva hoje, ouvindo um podcast dele. Ele fala assim, ó, cara, Jesus já venceu o diabo. Verdade. Mas, porém, se ele não estiver te atrapalhando em nada, vocês dois já viraram amigos e você ainda não se deu conta. Nossa! Forte mesmo essa. Caramba! Nossa, isso é forte O demais. Anderson Silva não é um lutador não, tá? É um pastor. Ah, é, o pastor Anderson Silva. O cara, ele é profundo na palavra e ele é muito confrontador. Eu acredito que é muito importante a gente ter um nível de discernimento sobre a palavra, porque as pessoas só querem o leitinho. É verdade. E leitinho é, por exemplo, nada contra essas pessoas que eu vou falar aqui agora, tá? Mas leitinho é, por exemplo, David Leonardo, ele fala de uma poesia bonita, doce, agradável, que as pessoas gostam de ouvir, e é legal, é emocionante. Quem não gosta? Só que isso é só o conforto. Aí depois a pessoa passa por exemplo, o Thiago Brunet. O Thiago Brunet, ele é excelente em treinar pessoas. Ele é fantástico, ele tem uma didática muito boa. Só que as pessoas, elas param ou no Thiago Brunet ou no David Leonardo, e elas não vão, por exemplo, Não pro avançam, Anderson né? Silva, que é mais profundo, ou vão Augusto pro Nicodemos. Augusto Nicodemos, que é mais profundo ainda, sabe? E ele é referência no Brasil inteiro sobre a profundidade da palavra. Então, a gente tem que entender que a gente precisa buscar cada vez mais da palavra de Deus para que a gente Mais possa se fundo, aprofundar no reino, né? E essas mensagens é que nos levam a refletir mesmo, né? Isso, cara. Então é muito Porque as importante. pessoas, elas querem Jesus, mas elas não querem fazer o que precisa ser feito para chegar até Jesus. E nem né? fazer o que Jesus fez, né? Que, por exemplo, Exatamente. ele teve que se pendurar lá na cruz, né, papai? Para poder, Exatamente, com né, certeza. cumprir lá a missão de Deus. Ó, e eu vejo que isso tem muito relação com liderança dessas mulheres, Sim, né? verdade. Você falou aí, né, inclusive, Mari, sobre essa questão de dar o exemplo, cara. Então, percebe que vocês dão um exemplo, vocês cuidam, vocês vão na frente, vocês preparam tudo para entregar o melhor para elas. Cara, que forte Sim. isso, né? Isso é muito importante, a questão da nossa família, né? Dos nossos maridos, dos nossos filhos. O apoio. Esse apoio de te levar para um lado, de te levar para outro. Amor, hoje eu não posso, eu preciso resolver isso da Cristãs. Então, tudo isso. A Cristãs, ela não para, como a Mari falou, né? Não para. Então, todo o tempo a gente está tendo reuniões e tudo mais. E o apoio dos maridos é muito importante, né? Pra gente tá aí levando esse trabalho, né? Aí vem aquela questão, da autoridade na tua vida, né? Porque se nós estamos querendo agradar a Deus, tem que ser em tudo, né? Tanto coma, quanto beba, quanto faça qualquer outra coisa, faça Tudo para a honra e para a glória glória do de Senhor, Deus. né? E aí, como a Mari falou, essas mulheres, elas se espelham na gente. Elas estão de olho na gente, elas querem ver realmente a nossa vida. Se é tudo aquilo que a gente prega, né? É porque as atitudes falam mais alto do que as palavras, né? É uma frase bem clichê, mas tem muita verdade, né? Então, aí vem a questão de muitas pessoas colocam assim, o teu empoderamento, né? A mulher empoderada. Mas, na verdade, o que é o empoderamento? Eu não coloco o empoderamento uma mulher que é dona de si mesma e que resolve todas as coisas, não. Eu coloco o empoderamento como uma mulher que consegue vencer no seu empreendedorismo e ainda respeitar as decisões do seu marido e ainda estar debaixo da lei do Senhor. E favorecer Nossa. outras pessoas. E favorecer né? outras pessoas, exatamente. Por quê? Porque é fácil você dar chega para lá no seu esposo e fazer a sua própria vontade. Mas não é fácil você crescer financeiramente e se submeter, né? Porque se submeter não é se ajoelhar e dizer sim, Senhor, eu estou aqui, eu sou sua serva. Não. É você entender aquela opinião do seu marido, né? E vocês entrarem em um consenso para que aquilo seja o melhor para o casamento, o melhor para a família. Então, antes de mais nada, de você crescer como uma mulher, nós mulheres sabemos a força que nós temos, né? Sim. Nós mulheres sabemos o quanto nós podemos incentivar homens e mulheres, né? Através do nosso trabalho, através do nosso jeito, através da nossa dedicação. Mas a gente não pode esquecer que existe alguém além da gente, porque Deus disse que depois dele, o homem é o cabeça, né, da casa. E nós temos que colocar isso na nossa vida como cristãs, né, como mulheres que querem vencer. E ainda tem mais. Você quer vencer no seu empreendedorismo? Faça a vontade de Deus, né, que você vai vencer.
Mas muitas vezes a gente pensa que vencer é estar num patamar financeiro muito alto. E não é. Vencer é você conquistar o seu espaço. Vencer é você conseguir ter tempo para a sua família, é você conseguir ter tempo para o seu trabalho, é você conseguir ter tempo para o seu ministério, né? Isso é que é vencer. Vencer não é você ganhar um patamar financeiro, é você vencer dentro das dificuldades que você tem e conseguir ser feliz, né? A gente precisa vencer, assim, todos os dias. Todos os dias, né? exatamente. Isso é em todas as áreas da vida, né? todo Não é dia. só numa área, como você falou, né? Exatamente. Eu falo sempre para as meninas assim, né? No dia em que eu conversava com a Mari sobre isso, ela até retratou essa situação. E isso ficou marcado na minha cabeça. A gente, como mulher, a gente exerce vários papéis, né? A gente é a mãe, a gente é filha, a gente é esposa, a gente é médica, a gente é motorista, a gente faz uma série, né, de atividades. E a comunidade, né, como a gente tem chamado agora, cristãs, o clube, que é como a gente se refere ao projeto, é exatamente isso. É mostrar para essa mulher que a vida dela não é diferente da nossa. Nós também passamos por todos esses desafios, né? Semana passada, a gente estava com o Palavra Fest, né? Que é um desafio que tem na nossa igreja, onde a gente tem que decorar 20 versículos por semana. Meu Deus! 20 versículos por semana. Eu tava... No meio da semana, meu filho adoeceu. E aí, ele também tem os versículos dele para decorar, né? Então, é a mãe aqui dando suporte pro filho, é a mãe decorando, é a empreendedora, é a esposa, né? Olha só o É a desafio, né? serva de Deus, né? Porque eu tinha que estar no meu ministério, né? No final de semana. Então, assim, são vários papéis, né? E muitas das vezes essa mulher, ela se sente perdida justamente por isso. Porque ela não sabe o que fazer, como fazer, qual é a ordem de prioridade que ela tem que dar para isso, né? O que vem primeiro? Primeiro Deus, meu marido, meu lar, meus filhos, né? Minha igreja, né? O meu ministério, né? Então, elas muitas das vezes elas se perdem nessa corrida, né? E não sabem o que fazer, né? E um dos objetivos do projeto é exatamente isso, é capacitar elas para isso, né? Para enxergar a importância desse papel, daquilo que elas precisam de fato fazer para que elas se sintam bem, felizes, realizadas, né? A gente sempre comenta a gente falou sobre isso, qual é o seu propósito? Né? Quando eu resolvi empreender, eu tinha um único propósito na cabeça. Era viver melhor com a minha família e o meu relacionamento com Deus. Né? Eu queria viver aquilo de verdade, mergulhar. Não... Eu queria imergir mesmo, sabe? Senhor, eu quero ser a mulher que eu quero viver o teu propósito, aquilo para qual tu me criou, né? E foi uma decisão difícil, porque na época eu dividia com meu esposo a renda familiar, né? E nós tínhamos acabado de ter uma criança com 1 ano e pouquinho, né? Que veio com alguns problemas, nasceu com alguns problemas de saúde, né? O Senhor nos deu essa herança com alguns problemas de saúde. E ele disse, é com vocês, né? E foi uma decisão difícil. Eu sempre digo pro meu esposo que foi um ato de fé, né? Nosso, assim. E a gente realmente acreditou naquilo que o Senhor tinha para nós. E eu posso dizer hoje que em função daquilo que a gente viveu lá no nosso passado, nós somos uma família feliz, realizada e vivendo os propósitos de Deus na nossa vida. Eu costumo dizer que louvado seja Deus. Eu sou uma pessoa de sucesso porque eu tenho uma família espetacular. Sim. Então, enquanto as pessoas estão correndo atrás de dinheiro, de riqueza, de bens materiais, você fala assim, não, primeiro a gente conquistou a nossa base, a nossa raiz, que foi realmente firmar a nossa família na rocha de Cristo, e aí a gente vai caminhando. Mas presta atenção, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, e aí vem a nossa família, a gente quer construir essa base,
a gente tem que descer sempre um patamar. Sim. Pra Deus falar, ei, olha, tu depende de mim. Sim. Então, desce um pouquinho aí, risca teus planos e agora vai caminhar de acordo com o meu Com plano. os meus. E aí, a Exato. gente Recomeça, frustra né? primeiro, né? Frustra. Frustra. Eu me lembro que quando eu deixei de trabalhar, foi muito difícil pra mim. Foi muito doído mesmo. Doído deu... Eu moro na frente de um shopping, gente. Por aí vocês tiram. Então, tipo, passar na frente de uma loja era doído, porque você percebe que você perdeu o seu poder de aquisição, compra, né? de compra, entendeu? E eu havia sido criada, né? A educação que eu recebi até aquele momento, eu acreditava que eu tinha nascido para trabalhar, né? Para compor a renda da minha família, para aquilo. E de repente você ouve, né, o Senhor falar ao teu coração e dizer: não é nada disso que tu tá fazendo até agora. Volta, né? Então, assim, é muito difícil, é doído. Eu confesso pra vocês, assim, que no começo chorei muito. Não foi fácil, sabe? Foi uma situação regada a muito choro, a muito joelho no chão de dizer: Senhor, tira de mim aquilo que eu não posso, desejo por coisas que eu não posso ter nesse momento. Entendeu? Então é difícil. Eu digo: Senhor, tu conhece meu coração, eu quero apenas te obedecer. Então tira de mim o desejo por coisas que eu não posso ter agora. Que eu sei que tu não tá me dando porque tu tá preparando algo pra mim grandioso lá na frente. Entendeu? Mas é difícil. É muito difícil. Com essas tuas... Falei. Eu tinha essa mentalidade de que eu tinha nascido para ser uma mulher independente, trabalhar, porque homem não era segurança. Eu escutava isso. Na verdade, nós fomos criadas com isso. Sim, Né? e é uma exigência muito grande. Sim. A gente começa com uma exigência, se exigir, né, dentro do nosso interior, assim, meu Deus, se eu não tiver meu emprego, se eu não estiver trabalhando, se eu não tiver uma renda, eu não sou uma mulher de verdade. E aí o Senhor mostra lá que, olha, quem manda aqui sou eu. Sim. Então aí eu compartilho um pouco da tua história, porque eu tive que tomar uma decisão também. Primeiro eu não sabia o que fazer. Eu era arquiteta, tinha projetos, e de repente eu não quero mais fazer isso. E aí eu falei: nossa, eu vou ter que parar de trabalhar, eu vou ter que ficar só na dependência agora. E hoje o que mais a gente vive é na dependência. A dependência de A Deus. gente tá na dependência já. de Deus, e aí, e assim, logo em seguida de pessoas, né? Tem uma situação engraçada, eu vou contar bem rápida. A gente sempre procura ajudar algumas pessoas do jeito que a gente pode. E tinha uma pessoa que ela tava precisando de alimento. E a gente contatou algumas pessoas e foi um amigo lá deixar uma cesta básica, bem grandona. Aí chegou lá e tava em cima de uma mesa. Aí o nosso filho falou assim: nossa situação tá tão ruim assim que a gente tá recebendo doação. Aí eu falei: não, Gustavo, ainda não, mas se tiver, dê glória a Deus, porque não Deixa é? de ser palhaço, né? Na verdade, isso é o empoderamento. Olha Na só, nossa, é, na nossa só- visão de cristã, né? Só para complementar assim, o que cada um falou, fica passando um filme na cabeça Sim. da Fica, né? gente, né? Eu compartilho muito da história, assim, um pouquinho da história de cada uma de vocês, né? A Paula falando aí a questão do poder da compra, né? E eu também deixei o meu trabalho, né? Decidi, não, podia ter esperado um pouquinho mais para me aposentar, mas não, decidi sair. E aí meu marido: o que tu vai fazer agora? Eu digo: você é dona de casa. Deus não criou a mulher para ser auxiliadora do homem, eu vou auxiliar dentro de casa, né? Que sempre foi a minha vontade. Sempre ficava aquele: ai, eu não posso acompanhar um menino em tal coisa porque eu tenho que trabalhar. O menino ia sozinho, quando eles começaram a se dar conta, né? Já estão mais crescidos, ia sozinho para o médico. Né? Eu digo: cadê o responsável dessa criança, né? Desse adolescente? E aí chegou um momento que eles cresceram, saíram de casa, e eu digo: e agora? Né? E aí eu digo: agora eu vou cuidar de mim. Né? Porque esse tempo todo eu procurei cuidar deles. E foi quando eu saí que eu abri mão do salário que eu tinha, dos benefícios que eu tinha, e eu fui para dentro de casa. E as coisas começaram não a faltar, né? Porque graças a Deus nunca faltou nada na minha casa. Mas eu tive que parar para pensar no que era prioridade.
né? Que eu comecei a ver como Deus ele é generoso na vida da gente. Né? Eu sempre digo isso, como Deus ele é generoso. Eu abri mão de um salário, de uma posição, de uma rotina, e nunca me faltou nada na minha casa. Né? Eu fico pensando, meu Deus, o que eu fazia com o meu salário? Porque se com nada eu tenho tudo isso, o que eu fiz com o que eu ganhava? Né? E você começa a avaliar como que era o seu relacionamento antes com as coisas, né? Com a família, com o dinheiro, com o tempo, né? E isso, assim, ainda hoje me faz pensar, entendeu? Nas escolhas. Por que eu não fiz isso antes, né? Que medo é esse da gente fazer a vontade do Senhor, da gente voltar para dentro de casa e cuidar dos nossos filhos, né? E eu admiro muito as mulheres que têm essa ousadia, que aceitam, que escutam essa voz, porque eu também tive essa voz lá no meu ouvido. Mas elas tomam isso imediatamente e obedecem. Né? E eu vejo assim, grandes bênçãos na vida das pessoas, como ele tem abençoado a minha vida hoje. Mas eu vejo assim, grandes bênçãos na vida da Paula, da Fabi, né? De todas as mulheres que decidiram estar em casa, trabalhando, empreendendo, né? Mas dentro de casa para poder acompanhar suas famílias, a ser auxiliadora que realmente Deus nos chama para ser, nos criou para ser. Cara, que forte a história de... Nossa, mano, eu segurei aqui umas 10 vezes, tá? Tô segurando, tô resistindo bravamente. E eu vou só falar um versículo que a gente foi no culto no domingo, e vocês falando e me emocionando aqui, vocês querem fazer eu chorar, eu sei, tá? E eu lembrei que o versículo falava assim, ó, aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. Amém. Eu falei, nossa, que forte. Então, ouvindo essa história de vocês, e a gente se identifica muito com essa história de vocês, a gente vê o quanto que a gente precisa cada vez mais continuar semeando. E tem uma coisa que o pastor falou que é muito interessante. Tem coisas que só vai germinar, que só vai florescer com a água da nossa lágrima. Paula, vai se derramar. Eu sou chorona, tá, gente? Segura firme, Paula, porque agora a gente vai entrar no bate... Eu, assim, tinha 2 perguntas ali, mas eu não vou fazer porque já tá respondido aqui. Né? As perguntas eram sobre liderança de mulheres, mas vocês já mostraram pra gente como é que é. E também se vocês aproveitavam a oportunidade para evangelizar. E tá na cara isso, né? Tá na cara, né? Tá muito óbvio. Quer fazer o bate-volta, amor? Então, a gente tá estreando isso aqui. Vocês vão ser as primeiras que vão participar do bate-volta. Não sei se é honra, se é medo. Então, em 1, 2 palavras, né, amor? Rápido. É o que vier na cabeça. E aí, não vou falar para quem eu vou começar agora. Fabi. Fala, o que você entende ouvindo Deus, sobre Deus? O que é Deus pra ti? Extraordinário. Nossa. Mari. Hoje, eu posso dizer que ele é a minha prioridade. Que forte, cara. Amém. E você, Paula? Ai, Deus pra mim é tudo. Tudão. É. Que legal. É tudo. Família. Paula. Bênção. Nossa. Família é aconchego. Nossa. É o que me motiva. Oh, meu Deus. Meu Falar de coração. família, eu vou me derretendo. Pra quebrar o gelo um Mari. pouquinho. Dinheiro não é tudo. Vai. Dinheiro é necessário. Necessário. Sim. É necessário. Necessário. Massa. Tá aí, ó, pra complementar. Não é tudo, mas ele é necessário. Sim. Caramba! Não foi combinado, pessoal. Não foi combinado nada disso. O dinheiro não é tudo, mas ele é necessário. Inclusive, para complementar um pouquinho o dinheiro, ele dá acesso. Ele dá acesso, é verdade. Caramba! A galera diz, não, o dinheiro não é importante, isso aqui e tal. Mas não é bem assim, na verdade. Ele não é tudo, mas ele é necessário. Você e ele que dá vai acesso. fazer uma bênção, Exatamente. né? Ou uma maldição. Quando Legal. como eu sempre tô, por conta da formação, a gente está ligado com dinheiro, né? Eu sempre falo assim, que dinheiro, as pessoas dizem assim, dinheiro não traz felicidade. Mas fica um dia sem comer para ver se tu vai ficar feliz, né? Então, assim, é o que eu digo, ele é necessário, né? Ele é necessário para que você... Lógico, ele não é tudo, né? Sim. Existem pessoas que têm, né, muito e são vazias, Que a né? única coisa que elas têm é dinheiro. Né? Tem tudo, a única coisa que elas têm é dinheiro. Elas são vazias, né? Então, é por isso que eu digo que o dinheiro, ele é necessário. Caramba. Legal.
Vamos entrar na reta final? Sim, estamos chegando aqui na reta final, assim, muito emocionada já. Já riso, chorei. no meio tem um choro. Segurei firme aqui, disfarcei com riso, né? Meu Deus. Mas, gente, a gente queria, assim, pedir... Primeiro, agradecer vocês por aceitar o nosso humilde convite. E saiba que acho que a gente, né, já conversou no café, mas que a gente tem muito ainda assunto para levar, né? Tem muitas sementinhas aqui pra gente plantar. Para mim é uma felicidade imensa também fazer parte. Eu também sou uma cristã que empreende. Ainda É não verdade. consegui, mas eu vou Amém. dessa próxima vez. Já tô orando assim que dê tudo certo, meu Deus. Mas é uma alegria muito grande realmente assim fazer parte dessa comunidade que vocês estão criando. E como Deus tá no caminho, assim, tá na frente. Eu sei que isso vai, sabe, não tem limite assim, né? Daqui a pouco a gente aluga lá o estádio, né? A Arena da Amazônia, espere aí, pessoal, Olha, que a Arena da Amazônia... Não duvido, porque Deus está na frente, então não duvido de nada. Tudo é possível com Ele. Mas a gente queria agradecer vocês novamente, Paula, Fabi, Mari, e que vocês possam deixar aqui um recadinho para essas mulheres, para esses cristãs ou não cristãs, né? Porque de repente não tem uma cristã, mas que tá faltando aí um empurrãozinho que a gente falou. Deus tá batendo na porta lá, mano, abre aí que eu tô aqui, né? Mas essas mulheres também que estão procurando fortalecimento, a gente sabe que empreender não é fácil, ainda mais quando a gente não tem um apoio, uma comunidade. Então, eu queria que vocês deixassem um recado, cada uma podia falar um pouquinho a respeito. Vamos lá. Mari, quer começar? Vai, Mari. Eu adoro esses olhares. Só que não, né? Primeiro eu quero dizer que tem um spoiler aqui, tá? Por favor, Opa. guardem aí essa observação. Eu queria fazer um convite, né? Não um convite específico por cristãs, mas que você se empreende, se tá, né, se identificou com alguma das coisas que nós falamos aqui e você hoje se encontra sozinha, né, no seu empreendedorismo, com todos os desafios que ele proporciona dia a dia, que você procure, né, um grupo de apoio. Tem muitos grupos de empreendedorismo, sejam eles femininos ou com homens e mulheres, ou com outros fins, que não só o que a gente colocou aqui dos cristãos. O importante é você se aliar com pessoas com quem você se identifique, né? Porque também não adianta você, eu vou fazer parte de tal grupo, chega lá, você destoa do grupo. Você sempre tem que procurar a questão da afinidade. Tem que rolar a química, né? Tem que puxar para o lado, né? Tem que rolar a química. Mas o convite é que, se você está sozinha, se identificou com a gente, segue lá o nosso perfil, os meninos vão marcar, já deve estar marcado aí nas redes sociais. Aqui, a gente está aqui para ser rede de apoio mesmo, para ser um clube de mulheres com princípios cristãos, né? A gente sempre vai levar o nome de Deus à frente de tudo que a gente fizer. E que nós estamos de portas abertas. O nosso evento ainda, né, o presencial, ele ainda é limitado por conta de vários fatores, está começando, e tem outros fatores, né, que levam a ser limitado, mas as redes sociais, elas são ilimitadas, isso eu aprendi, né? O que é limitado no presencial, ele é infinito dentro da internet. Então, você pode fazer parte, nada é desculpa. De repente, isso aqui está sendo assistido em outro estado, né? E por que não? Né? Você também pode fazer parte desse clube de mulheres, né, que decidiram empreender e que hoje se intitulam Cristãs que Empreendem. Bom, para que câmera eu olho? Para ela ou para aquela? É porque eu sempre quis dizer isso. Né? Então, aproveitando o momento, tá? Olha, gente, sabe o que eu quero falar para vocês? Vou até olhar para a câmera mesmo. Sabe aquela oração, aquele pedido de socorro que você sempre fez para Deus diante do seu empreendimento? Talvez os cristãos que empreendem seja a resposta, seja aquela luz no fim do túnel que o Senhor está mostrando para você. Vem fazer parte da nossa família, da família Cristãs que Empreendem. Com certeza a palavra de Deus nunca volta vazia. E uma comunidade, uma família como a nossa, que nós estamos engrandecendo a Deus, com certeza vai ter muito a agregar na sua vida. E quem sabe não é a sua presença que está faltando para o nosso clube, que vai engrandecer
com as suas experiências, com a sua vivência, com o seu empreendedorismo. Vem que a gente te aguarda. Caraca, vai, Paulo. Era pra eu ter terminado, gente. Eu não vou vender um peixe melhor que esse. Manda ver, Paulo. Arrebenta. Bem, quero deixar aqui o convite, né, para todas as mulheres empreendedoras. Eu costumo dizer que ser mulher é ser empreendedora, porque a gente empreende dentro de casa o tempo todo, né? A gente empreende dentro de casa através do nosso apoio ao esposo, aos filhos, né? A gente tá ali o tempo todo dando aquele suporte, né? Então, assim, você já é empreendedora. Um dia desse, uma seguidora me perguntou no perfil, donas de casa podem ser empreendedoras? Eu digo, você já é uma empreendedora, né? Então, assim, a pessoa, você só precisa mudar, né? Olhar ao seu redor e olhar para você com um pouco mais de carinho, né? Então, assim, é essa a proposta do projeto, né? É que você se perceba, né? Perceba o poder que você tem, né? O poder que Deus te deu quando te criou no ventre da tua mãe, porque Ele te fez de forma especial e extraordinária. E vem fazer parte. A gente já tá aqui te aguardando. Ela, no final, que nem Jesus, só vem. Anda em uma palavra só, né? Só em uma palavra. Agora, meninas, também divulguem o @ de vocês, onde que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais. Tá, eu, Paula, eu trabalho com mentoria empresarial e financeira para microempreendedores, né, MEIs, né? Então, o meu perfil é @tudo sobre o MEI, né, no Instagram, e lá você vai encontrar, o perfil tá em construção, tá, gente? Porque eu falei que foi uma pressão, né, esse negócio para participar. Então, assim, foi uma pressão. Então, o perfil tá em construção, mas continuem aí seguindo, que semana que vem, né, amiga? A gente já vai deixar tudo lindo do jeito que vocês merecem. Show. Então, eu trabalho, como eu falei pra vocês, né? Eu sou cabeleireira e micropigmentadora, mas eu procuro trazer o diferencial pra dentro do meu espaço. Na verdade, eu quero agregar valor na sua vida. Eu quero despertar aquela mulher maravilhosa que tá ali dentro de você, só esperando um tapinha no visual. Show. E engrandecendo a Deus nos mínimos detalhes. Amém. O meu @ é Fabi_espaço de beleza. Segue lá, gente. Show. Doutora Maria. Bem, eu trabalho com marketing para empreendedoras, né, dando consultorias, ajudando na produção de conteúdos, com gerenciamento de redes sociais, construção de negócios. Então, você tá lá, não sabe por onde começar, o que tem que fazer primeiro. Então, dá uma seguida lá no meu perfil e dá uma olhada em tudo que já tem no orgânico ali, gratuito para você, que tem muita coisa bacana que você já vai poder colocar em prática. E o meu perfil é @Marilena com Y, o Mari é de Marilena, _Sena. Show. Muito bom. Cada uma já vendeu aqui o seu peixe. Aproveita para dar uma pregada, assim que a gente gosta, né? Às vezes a gente prega do início ao fim, né? Ai, meu Deus, muito bom, muito bom. Cara, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com pelo menos mais um amigo, mais uma amiga, que você possa também ser engrandecido, engrandecer outras pessoas, para que a gente possa todo mundo crescer junto. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Bora junto. Bora junto. Tchau. Tchau, tchau.